No Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária. Não sai daí, já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje, o tema vai ser incontinência urinária. Nós vamos entender melhor o que é esse problema e como preveni-lo e também como tratá-lo. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Ortonil, Unicred e Maria Rocha. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o nosso convidado, que é médico urologista, Dr. Daniel Albrecht Iser. Falei direitinho, doutor, o teu sobrenome? Acertei. Perfeito. Ensaiei aqui antes da gente começar. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso espaço aqui para trazer informação para o público. Obrigado pelo convite, novamente. E esse é um tema um pouco tabu, assim, mas que é muito frequente. Acho que vale muito a pena a gente compartilhar um pouco de conhecimento aí sobre o assunto. É importante até para o público entender que muitas vezes é mais comum do que ele imagina, né? Muito mais comum. Às vezes assim, passa por esse problema e acha que é natural, né? Que acha que é uma situação... estou perdendo urina, né? Incontinência urinária é a perda involuntária de urina. E muitas pessoas acreditam que isso está relacionado com o envelhecimento. E não está. Né? Não necessariamente. Isso é uma doença, né? Então, não é porque eu envelheci agora, né? Tô numa idade mais avançada, 60, 70, 80 anos, que eu tenho que perder urina. Não. Isso não faz parte da natureza, a gente perder urina, né? Eu lembro muito bem da minha avó, assim, que ela, 70 e poucos anos, ela perdia a urina e ela dizia que era da idade, que era normal, que ela não conseguia controlar e tal. Mas isso não é verdade, né? A gente tem que controlar nossos esfíncteres, né? Se nós não tiver nenhuma doença mais grave, sempre. Sim. Né? Então a gente consegue hoje oferecer desde prevenção adequada, né? Para a gente não chegar nesse ponto, e também múltiplas alternativas de tratamento para essa patologia, né, essa doença. Até porque essa doença está diretamente ligada à qualidade de vida, convívio social, né? Eu imagino quão limitador seja esse problema, né? É terrível, assim, a gente chega no consultório, algumas senhoras, homens também, a gente acha que é só de mulheres, não, mas muitos homens com escape de urina, perda completa do controle, assim, que as pessoas não querem ir nem na casa dos filhos, porque de vergonha, né? De vergonha de sentar numa cadeira e deixar molhado, só usa roupa escura porque a roupa clara marca mais, não sabe quando se pode ir naquele lugar que ela gosta de ir lá, porque será que tem banheiro para mim ir e tal. Então retrai muito socialmente as pessoas, isola as pessoas, né? Sem falar na questão, o odor, a pessoa fica sentindo um cheiro de urina e às vezes os outros nem sentem, mas a pessoa sente, né? E ela fica se sentindo mal, assim. Então, é uma coisa muito restritiva mesmo. Então, qualidade de vida tem a ver com liberdade de ir e vir, né? Então, a gente fazer o que a gente gosta, dançar, rir com os amigos, e a gente vê a incontinência urinária acabando com essa vida social, assim. E por que ela está associada? Ela não tem a ver com o envelhecimento, mas por que as pessoas ainda têm esse mito, assim, acreditam nesse mito de que está ligado ao envelhecimento? Na realidade, está ligado ao envelhecimento, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, também a gente está vai modificando, né? Só que nem todos os idosos vão ter. É uma doença que está relacionada com o envelhecimento, mas não é porque eu estou velho que eu não tenho alternativas, eu vou ter que perder urina. Não perde urina. Sim. Mas essa situação ocorre por vários fatores, né? Desde modificações do trato urinário, da musculatura do assoalho pélvico, né? A gente tem muitos músculos aqui na região perineal, ali na parte baixa do abdômen, que controlam e sustentam os órgãos abdominais, como a bexiga, como o intestino, como o útero na mulher, a próstata no homem, e a fraqueza muscular causada pelo envelhecimento, algumas doenças como diabetes,
como doenças neurológicas, Parkinson, pessoas que tiveram derrames, né, AVCs, são pessoas que perdem essa capacidade da bexiga de ter um controle, porque um controle adequado, né? A bexiga é uma bolsa. Imaginarmos que a bexiga é uma bolsa que recebe a urina que é produzida nos rins, e ela, conforme o rim vai produzindo, ele está sempre produzindo, não para nunca. Então, conforme ela vai enchendo, ela vai tendo que, a musculatura, uma bolsa muscular, ela tem que relaxar para essa musculatura acomodar a urina ali, até tu ter um momento, socialmente falando, de tu poder ir ao banheiro e esvaziar a sua bexiga, né? Ela vai aguentar isso 300, 350 ml, é o que a gente já começa a ficar agoniado, né? Uma pessoa que não tem nenhum problema, precisa ir no banheiro. E quando a gente tem algumas dessas doenças e essa modificação dessa estrutura muscular da bexiga, a gente acaba sofrendo uma situação de perda desse marca-passo, porque ela tem que relaxar quando está recebendo urina. Quando chega num certo limite, como se fosse uma boia, assim, né? Chega num certo limite, ela tem que mandar uma mensagem para o cérebro mandar abrir a porta. Então eu não aguento mais, a bexiga fala. E aí vem uma mensagem do cérebro que vai abrir, liberar o esfíncter. Tu associa, posso liberar o meu esfíncter. Abre o esfíncter e aí tu urina, né? Terminou de urinar, a bexiga contraiu, o esfíncter relaxou, a urina saiu, terminou esse processo, inverte, fecha o esfíncter para não ficar vazando e relaxa a musculatura da bexiga para voltar a receber urina. Sim. Então esse processo fica comprometido. Fica comprometido. Várias coisas podem comprometer ele. Uma coisa, por exemplo, muito comum nas mulheres, por exemplo, partos, né? Ou melhor, gravidez, né? A gravidez aumenta muito a pressão abdominal com o bebê, né, crescendo dentro da barriga da mulher, dentro do útero. O útero empurra a bexiga, pressiona a bexiga e isso mata algumas fibras musculares que vão fazer falta lá na frente, anos depois, né? Por muito tempo se relacionava assim, tive 2 partos normais, 3, meu bebê era grande, foi por isso que eu perco urina. Não tem a ver com via de parto. Então, tanto faz se foi cesariana ou se foi parto normal, a gente tendo tido gravidez, a mulher tem uma chance maior de perder urina. Isso não ter o controle inevitável, muscular. Doutor, não tem o que evitar. É evitável, né? É evitável porque a gente tem que... hoje está muito em voga isso, a gente tem fisioterapeutas especializadas nisso, preparar a mulher para uma gravidez e o parto, ter um preparo muscular para isso. Então a gente, na gravidez, a mulher vai precisar de uma musculatura que ela não usa quase nunca, que é a musculatura do períneo, assim. Então uma musculatura não treinada vai acabar fazendo com que a gente tenha um sofrimento dessa musculatura muito mais acentuado. E aí uma musculatura que sofre, ela é substituída por colágeno com o passar do tempo, e quando a gente precisar mais lá na frente, que essa musculatura faça força para segurar, quando aumenta a pressão dentro do abdômen, por exemplo, quando eu tusso, quando eu espirro, né, quando eu preciso segurar porque tá cheia a bexiga, não tem onde ir no banheiro. Tá no ambiente, tá numa fila de banco. Tá numa fila de banco, tá num ambiente que não tem ali. Se essa musculatura não dá conta de manter essa pressão, vai abrir e vai escapar a urina onde você estiver, né? Então, essa situação é um exemplo bem clássico na mulher, assim. Quando a gente pensa por exemplo, o homem também tem isso? Também. Várias doenças neurológicas e tal, que faz com que perca esse controle natural aí. E aí a gente começa a sofrer perda também. No homem é menos comum, mas tem muito. Mas existe também. Existe também. A uretra do homem é muito maior, então ele tem mais chances de controlar. A uretra da mulher, ela tem 3, 4 centímetros. A uretra do homem tem 15 centímetros. Então a gente tem uma distância maior e isso ajuda a gente a poder controlar melhor. Mas acontece também no homem e o processo é o mesmo, é envelhecimento e perda do controle neurológico muscular, né? Então a gente não consegue saber quando que vai fazer xixi. Não, delicado isso, né? Uhum. O que é considerado incontinência urinária? Perder um pouquinho de xixi já é considerado? É considerado incontinência urinária. Qualquer perda involuntária, né?
Só não é incontinência urinária quando tu vai no banheiro e faz xixi. Aí tu tá perdendo urina porque você quer, né? Então é normal. Mas quando a gente perde involuntariamente, é muito comum, por exemplo, mulheres jovens, vai fazer academia, vai dar uns pulinhos lá na academia e tal, e tu sente que sai aquela gotinha. Isso já é um início de fraqueza muscular que mais para frente vai repercutir. Então, e agora o que eu faço, né? A gente tem que pensar em prevenção, trabalhar o períneo desde cedo. Isso é uma coisa que está mudando o paradigma agora, aproveitando que as mulheres vão muito ao ginecologista, né? Muito mais que os homens em relação à prevenção. Tem se introduzido muito essa conversa sobre preparo pélvico para o envelhecimento. E isso passa por fisioterapia, pilates, atividades musculares, né, que vão mexer com essa musculatura do assoalho pélvico, da vagina, ali, da uretra, e isso vai permitir que a pessoa evite essa troca, essa substituição muscular aí no futuro, né? Então, é uma patologia que atinge todas as idades, tem mulheres jovens, até adolescentes que têm isso, perda de urina também, mas é muito mais comum quando a gente vai envelhecendo. E a prevenção é treinamento muscular. Interessante, né? Mas é interessante saber que é possível, né? É possível. E é acessível. Acessível, as fisioterapeutas, tem algumas especializadas aqui na nossa cidade, inclusive, que elas orientam o tratamento, uma situação terapêutica, né, quando já está ocorrendo a perda e tal, mas ensinam para a mulher muitos exercícios perineais que ela pode fazer em casa, no banho, sentada no vaso sanitário, na sua cama, que ela vai poder aprender a controlar uma musculatura que ela nem sabe que existe. Sim, né? sim. E isso traz benefícios, inclusive, na vida sexual. Para a mulher, assim, para o homem também, para manutenção da ereção, são musculaturas que a gente não é treinado para usar. Então, curioso isso, né? Muito interessante. Assim, quanto tempo as pessoas tiveram que sofrer achando que... Exatamente. Eu sempre tenho um professor dessa área aí que eu acompanho, professor da Unicamp, que ele fala sempre que... por que está se pensando tanto nisso agora, né? Daí ele comentou uma vez num congresso que é porque a gente passou os últimos 50 anos apagando incêndios maiores, né? Tentando não morrer de infecção, não morrer de coisas básicas, e hoje o foco está virando mais para a qualidade de vida, para prevenção, então isso começa a aparecer mais, né? E é interessante que com o aumento da expectativa de vida, isso precisa vir a pauta também, né? Com certeza. Porque viver mais tem que ser com qualidade. Tem que ser com qualidade, não adianta a gente viver trancado em casa, porque não pode sair por causa que sem vai poder fazer ir na xixi. casa dos filhos, né? Aí é difícil, né? Tem, quando se fala de hábitos de vida, né? E é claro, a gente está aqui falando de musculatura, né? É uma ação importante. Agora, tem outras maneiras também de reduzir esse problema a curto prazo, por exemplo, ingestão de líquidos, diuréticos. Os diuréticos não vão interferir, vão mexer mais com o rim, aumentando a produção de urina, né? Vai produzir mais urina, então tu vai encher a bexiga mais rápido. É melhor evitar, né? É melhor evitar. Se for possível, melhor, mas eles têm suas funções no sentido de controle da pressão arterial e outras situações nesse sentido. Sim. Para a bexiga em si, uma coisa muito importante é diminuir os irritativos, né? O que são irritativos da bexiga? São substâncias que vão provocar uma excitação exagerada da bexiga. Por exemplo, uma coisa que nós no meio médico, quase todo mundo tem o vício do café, né? Então a cafeína... Não é só no meio médico. No jornalismo também. Também o café está presente nos nossos intervalos, né? Sim. Então o café em excesso ele prejudica a bexiga, principalmente se não for acompanhado de uma ingesta adequada de água. Porque a gente vai ter uma urina muito concentrada, aquela urina que está laranja, escuro, assim, e é uma urina que vai irritar a bexiga, vai ser mais ácida, vai incomodar a mucosa, e isso vai deixar a bexiga hiperexcitada e vai fazer ela contrair fora de momento. Então, muitos irritativos vesicais, temperos como pimenta, como taurina, que tem nos energéticos, a cafeína, chá verde, várias situações que vão provocar uma situação de incontinência urinária mais de urgência, de fazer tu ter que correr para o banheiro, assim, não conseguir ter o controle adequado quando está à vontade.
está relacionada com irritabilidade da bexiga por essas substâncias e também por pouca água, porque se a gente fica muito tempo sem beber água, a urina fica concentrada, carregada, sim, e essa urina carregada ela irrita a bexiga. Então a bexiga, até muitas pessoas têm ardência, né, que não é infecção de ardência, dor para urinar, sim, mas porque não bebem água, a urina é muito concentrada. Está associada à falta de ingestão de água. Exatamente. E aí a gente vira nas mulheres, nos homens que têm essa questão de incontinência urinária, a gente tem um problema sério. Eu não quero perder urina. Então não vou beber água. Sim. E aí gera uma bola que piora a situação em vez de melhorar. Interessante então, essa informação. É um mito assim que, primeira coisa que quando a gente tem essa queixa no consultório, os pacientes já vêm e falam, não, mas eu não bebo muita água para não precisar ir tanto no banheiro. Eu falei, não, a senhora é o contrário. Beba água para poder diminuir a irritação que a sua bexiga está sofrendo. Assim. Interessante. Eu ia até te perguntar isso. Por que em alguns momentos vem aquela vontade súbita de urinar? E em outros momentos parece estar controlado, assim. Tem a ver com isso? Com essa irritabilidade, então, da bexiga? Tem a ver com essa questão como é que está o pH, como é que está a concentração da urina que tu está depositando na bexiga naquele momento. Então, se tu está com uma urina mais diluída, tu está bem hidratado, tomou bastante líquido, a tua urina vai sair amarelo clarinho, tu consegue segurar com mais tranquilidade, assim, mesmo uma pessoa que não tem incontinência, estamos falando de uma pessoa normal, né? E a pessoa que toma pouca água, tem urina mais concentrada, passou o dia inteiro sem urinar, chega uma hora que quando dá vontade é intensa, porque a bexiga fica ali, se controlando, chega no momento de irritação tão grande que não, tenho que ir para o banheiro, tem que ir agora, não dá para esperar. Isso tem a ver com essa concentração do conteúdo da urina, assim, né? Então, a gente já ouviu essa informação várias vezes, mas sempre é bom lembrar. Qual é o ideal de consumo de água por dia? Depende muito do peso de cada pessoa, assim, né? Em geral, a gente põe uma média, para não ser radical, em torno de 2 litros de água, assim, que daí tu vai abranger quase todo mundo. Mesmo assim, que não tenha sede, necessariamente. Sede, eu sempre gosto de lembrar que sede é uma coisa que a gente não deve sentir nunca. Sede é como um reservatório de água pensa num tanque de gasolina. Seco. Exatamente. Está na reserva, já passou na reserva. Acendeu a luz da reserva é porque vai acabar a gasolina. Para nós é a mesma coisa. Deu sede é porque teu tanque está na reserva, sim, né? E a água, nosso organismo é 70% água, então a gente precisa estar bem hidratado sempre. Então o ideal, a pessoa que está certa é aquela que nunca sente sede. Não sente sede porque está bem hidratada. Né? Então, se ela toma água regularmente, toma líquido, outros líquidos, chás, né, sucos, e está bem hidratada, ela não vai ter sede. Quando a gente está com sede é porque a gente está atrasado, né? Atrasado no momento na tua ingesta de água. Sim, assim, né? Sim. Falando da bexiga e da incontinência urinária, que causa, né, a incontinência, deixar para ir no banheiro só quando está bem assim... Isso é péssimo, já no limite. Tá ali no computador. Isso é um hábito bem comum, assim, de muitas pessoas têm, né? Eu tenho uma paciente que é bem minha amiga já, há tanto tempo que a gente acompanha ela, assim, e ela era bancária, hoje já é aposentada, assim. Ela me contava que trabalhava no caixa do banco, e aí ela não levantava dali, ficava com vontade até terminar o período que ela tinha que estar no caixa ali. Todos os dias? Todos os dias, né? E ficava 4, 6 horas ali segurando, né? E aí, hoje ela tem uma bexiga doente, assim, difícil de controlar, mas relacionado com isso, porque levou a bexiga dela no limite, assim, né? Então, sempre super distendida, sempre fazendo muito mais força do que precisaria, né? Hoje porque ela, fisiologicamente falando, ela segura ali. Ela tá dando sinal de que precisa, vai. Tô esticada, né? Eu tô aqui, já tô no meu limite. A pessoa ignora, né? Segue seu trabalho. Porque o controle pra gente urinar, a pessoa normal, é voluntário, né? Então, tu decide se tu quer abrir o canal ou não. Então, vai segurando, dá uma dor, ela dá um espasmo, dá dor, tu se concentra e o músculo relaxa mais um pouquinho. E aí, isso vai esticando a musculatura, né? De vez em quando... tudo bem.
todo dia, péssimo. Todo dia por anos, né? Vai cobrar um preço lá na frente essa questão em relação à força da bexiga, né? O que acontece nessas situações de segurar demais é uma situação até contrária, não contrária, mas antagônica à perda. É tu não conseguir esvaziar a bexiga. Tu entrar num processo de falência muscular da bexiga, da musculatura intrínseca da bexiga, que ela não tem mais força para empurrar a urina para fora. E aí a pessoa só vai conseguir esvaziar sua bexiga passando sonda. Ela tem que passar ela mesma passar um cuidador, passar Pode um chegar dreno. nesse ponto depois Chega de segurar nesse ponto. tanto a... Chega nesse ponto. O cérebro não entende mais não reconhece que a bexiga está cheia. Comando, mas... Não reconhece mais esse comando e a pessoa fica ali 1 litro, 2 litros dentro da bexiga. A barriga fica desse tamanho e não tem vontade de urinar. Aí, fiquei o dia inteiro sem urinar, vai lá, urina um pouco, faz força, urina um pouquinho e a bexiga sempre cheia. E isso vai levar o paciente à insuficiência renal. Então, o rim para de funcionar, porque não tem mais onde colocar. Porque a urina tem que sair. Tem que sair. E aí o rim vai parando de... Tá cheio ali a bexiga, não tem para onde mandar, o rim vai parando de funcionar. E muitas pessoas acabam na hemodiálise por causa dessa condição, né? Em fila de transplante e tal. Então, observar seu hábito miccional, né? Como é que tu urina, assim... o que é o normal? 3 a 4 vezes por dia, se tu está tomando água adequadamente, né? E à noite, uma vez no máximo. Nenhuma ou uma vez. À noite. Uma vez ou nenhuma. Não precisa ser rotina acordar de madrugada para ir no banheiro. O mais comum é nós não acordarmos, assim. Tem gente que tem o sono mais leve, que tem uma rotina assim, tu acorda porque o sono ouviu um barulho, o sono mais leve, né? Aí acorda e acaba indo urinar. Se a gente está urinando, começa a urinar mais vezes à noite, mais que 2 vezes à noite, tanto homem quanto mulher, isso indica uma doença, uma patologia no trato urinário, ou na bexiga, no caso do homem na próstata, alguma coisa está errada. Levantar à noite para urinar mais que uma vez está errado, né? Mas eu bebo água, levanto e bebo água. Não, mas tem alguma coisa errada igual. Não tem que beber água à noite. Mas ficou a boca seca. Então tá dormindo com a boca aberta, tá roncando, tá em apneia do sono, tem alguma coisa na tua higiene do sono que não tá funcionando. Ou seja, de madrugada é para dormir. É para dormir, tu tem que ter ali pelo menos 4 a 6 horas de sono contínuo aí, para ter uma recuperação fisiológica normal aí. Dormiu 4 horas, acordou, urina, dorme mais um pouco, tranquilo. Mas virar rotina, nem pensar. Aí vai investigar, porque pode ter algum problema errado, tem alguma coisa associado. É interessante trazer essas informações, porque muitas vezes quem está em casa pensa, isso é normal, todo mundo faz isso, acorda de madrugada, vai no banheiro 1, 2 vezes. E às vezes é comum, assim, também no consultório, às vezes conversando com algumas pessoas, eu urino bem, até de noite eu levanto 5 vezes de noite para urinar, urino bem pra caramba. Não. Olha que interessante, né? Não, urinar bem. Por isso que é importante compartilhar a informação. Exatamente. A ideia Mas mesmo quando tem ingestão de algum líquido, por exemplo, tomou um chimarrão antes de dormir. Isso é fator irritativo, fatalmente, né? Vai acontecer, vai levantar, né? Pelo menos uma vez vai ter que levantar. Então não faça disso uma rotina também. Bebida alcoólica também. O paciente tomou 2 latinhas de cerveja à noite ali na janta, vai levantar à noite. Porque o álcool, ele inibe um hormônio produtor que controla a nossa água no rim e a gente acaba urinando mais quando bebe álcool. Então, bebeu álcool perto da hora de dormir, tu vai levantar, pelo menos uma vez tu vai levantar. Sim. Ele vai fazer com que você produza mais urina, a bexiga vai chegar num limite ali mais rápido e aí vai fazer tu levantar. E isso pode interferir a longo prazo em casos de incontinência urinária? Não. A ingestão de álcool? O consumo de álcool, o consumo dessas bebidas irritativas também. Sim. Esse hábito, tornar isso um hábito. Isso sim. Isso a longo prazo pode interferir também nesse quadro. Vai interferir com certeza na percepção da sensibilidade da bexiga. A gente tem nervos na bexiga que vão perceber o enchimento e esvaziamento. E essas substâncias que são agressoras, o álcool, a cafeína, a taurina, esses derivados da pimenta ali, são substâncias que vão, a longo prazo, dessensibilizar essa capacidade de perceber como é que a bexiga está
enchendo, né? E aí, no longo prazo, o que eu falo de longo prazo? 10, 20 anos, a gente vai ter um preço que é a bexiga, que o cérebro não reconhece os sinais da bexiga. Complicado, fica confuso, né? Isso, e a gente acaba tendo repercussões, principalmente no rim, pela bexiga não funcionar direito. Sim. A gente falou até aqui de prevenção, praticamente, né? Informando, falando, olha, isso não é normal, acende o sinalzinho de alerta lá, vai procurar o médico, né? Ou então mude esse hábito para a longo prazo não ter problemas maiores. Falando de algum procedimento possível, eu sei que tens uma atuação aí na cirurgia também. Tem um procedimento que é diferenciado, que reverte essa situação da incontinência urinária. Eu queria te pedir para explicar para a gente. Sim. Então, a fisioterapia faz parte do tratamento curativo também, né? Lá é preventiva e curativa. Mas, em algumas situações, a gente vai ter que chegar no tratamento cirúrgico. Alguns medicamentos são úteis em algumas situações, mas, no final das contas, assim, a grande maioria das incontinências urinárias, a gente só vai conseguir reverter modificando, revertendo a modificação muscular. Então a gente vai ter que ajudar o músculo, né, da bexiga ou do assoalho pélvico a voltar a ter capacidade de segurar, de fazer a força que ele precisa, oferecer a resistência para a urina não escapar. Então tem várias cirurgias, né? Na mulher, a gente tem algumas cirurgias que a gente pode usar pequenas telas para apoiar a uretra, que elas vão sustentar a uretra, como se a musculatura da bexiga ela afrouxa. Agora eu lembrei de uma coisa que eu gosto de falar para os pacientes também, é que perder urina não quer dizer que tu tenha bexiga caída, né? As pessoas associam isso muito, assim, né? Perguntar isso também, mas não quer dizer. Tu segura pode esse assunto. Vamos falar depois. Isso. Eu ia te perguntar isso também. Tá, e aí essa questão da cirurgia. Então a gente vai colocar pequenas telinhas pela vagina, a gente chama de sling, que vão sustentar a musculatura, permitindo com que ela tenha mais força de preensão. Ela segurar, reposiciona a uretra, né, o canal ali, a musculatura, permitindo que a pessoa consiga sorrir, gargalhar, pular, tossir, sem perder, espirrar sem perder, né? A musculatura, o músculo, quando tem essas situações, ele vai apertar e não consegue apertar. Aí a gente reposiciona a musculatura com a tela e aí ela consegue fazer o movimento que precisa. Então, a gente tem várias técnicas, né? Desde técnicas videolaparoscópicas por vídeo para fazer, entrando por dentro do abdômen. E são menos invasivas. Até essa é até mais, apesar de ser por vídeo, é mais invasiva, porque a técnica menos invasiva é uma técnica que a gente usa uma pequena incisão na vagina, só um pequeno cortezinho na vagina de 3, 4 centímetros, e através desse pequeno corte na vagina a gente introduz parece um V, assim, né? Vai fixar na musculatura e aí a gente vai conseguir, depois de alguns dias assim, que cicatriza, a mulher volta a ter um controle eficaz, né? Tem vida normal, doutor? Vida normal, depois vida sexual normal? 30, 40 dias sem vida sexual por causa da cicatrização ali intravaginal. Mas sensibilidade, isso tem alguma contraindicação? Nenhuma, assim, a gente não vê essas queixas, exceto em algumas complicações da patologia, da cirurgia, deu infecção, a tela saiu do lugar, né, ficou mal posicionada porque movimentou, e aí o paciente às vezes o parceiro tem dor na penetração, cutuca na tela e ela também sente. Mas são coisas raras. Mas são casos pontuais. Assim. Na maioria das vezes a vida sexual não interfere. Tem um impacto positivo, porque muitas mulheres que têm perda durante o ato sexual, né? Então tá com a bexiga, esvazia lá antes de fazer e namorar e tal. Faz xixi, mas mesmo assim tem perda durante o ato sexual, porque a bexiga está em cima da parede vaginal anterior, assim. Então, durante a penetração, a bexiga é estimulada. Então, uma bexiga que está fraquejando, digamos assim, ela vai perder. E aí a técnica de correção acaba sendo uma técnica de pouca invasibilidade, pouca consequência. Tem uma nova técnica agora, que a gente está fazendo já há algum tempinho aqui no nosso hospital Unimed,
que é a injeção como se fosse um botox. Né? Inclusive a gente pode usar botox dentro da bexiga em algumas situações, mas essa é diferente. É uma situação que a gente usa uma substância de preenchimento. O mesmo preenchimento que é ácido hialurônico, um derivado. O mesmo que usa, na dermatologia, estética, exato. Só que uma aplicação para dentro da uretra. Então, às vezes, a musculatura ela está posicionada bem, mas o músculo não consegue, aperta, mas não fecha. Então, a gente preenche a região interna da uretra com uma câmera de vídeo por dentro do canal, uma pequena agulha, a gente vai preenchendo o canal ali interno para permitir que quando o músculo apertar, fechar o canal. Reduz aquele espaço ali. Reduz o espaço. Então essa é uma nova técnica que a gente está conseguindo fazer já com bons resultados aqui. E depois a gente tem algumas técnicas que tem a ver com a bexiga caída também, que a gente corrige as duas coisas ao mesmo tempo, né? Daí são cirurgias maiores. Mas se tu falaste da mulher, muda esse procedimento quando é o homem? Muda. No homem, a gente tem uma situação de uma gravidade maior. Geralmente as perdas no homem são tudo ou nada. Ou seja, é aquela coisa assim, perde tudo, não tem umas gotinhas. Uma desvantagem, né? Eu estava aqui pensando, poxa vida, né, mulher? Mais uma para mulher, né? Mais uma. Mas os homens, eles têm essa questão da perda tudo ou nada. E muito relacionado, por exemplo, com alguns traumas, algumas cirurgias. Por que tu fala tudo ou nada? Porque quando acontece já é algo assim bem mais tudo ou nada, severo? Porque assim, as mulheres às vezes começam perdendo gotinhas, daí tu usa absorvente, né? Daí tu vai tendo que botar um absorvente um pouco maior, né? E daqui a pouco tu tá no absorvente noturno. Quando acontece com o homem, então a tudo ou coisa nada. Quando ele começa a perder, ele já perde 200 ml, entendeu? Ele perde de se molhar. Sim. Então, e tem muita relação essas incontinências do homem. Tem causas neurológicas também, mas as causas mais comuns que a gente precisa de tratamento cirúrgico são as causas pós-cirurgias de próstata. Né? Apesar de ter melhorado muito hoje as cirurgias de próstata com cirurgias robóticas, cirurgias por vídeo, a gente ainda tem muito paciente com incontinência que fica sem capacidade de controlar a urina depois do tratamento. Por conta da cirurgia para corrigir essa questão da próstata. Isso, tem um câncer na próstata, foi lá, tirou o câncer de próstata, está curado, mas para poder tirar o câncer de próstata, tu vai mexer nessa musculatura, né, que é responsável por esse controle. E aí, geralmente é um homem mais velho, né, com mais de 50 anos ou até mais, né, que vai fazer esse tipo de cirurgia. Acaba que a musculatura dele já está sofrida, digamos assim, por maus hábitos desde jovem e tal. Então, o homem que vai ter mais... Soma com essa situação da cirurgia. Exato, soma com a coisa, o trauma, a agressão da cirurgia ali, e o paciente não consegue controlar nada. Tem que usar fralda, 4, 5 fraldas mesmo, geriátricas por dia. Nós vivemos hoje uma situação que a gente tem que se preocupar, que é a venda de fraldas descartáveis para idosos, para adultos, está quase ultrapassando eu vi uma estatística essa semana. É mesmo, quase doutor? Ultrapassando a venda de fraldas descartáveis para crianças. Né? Países como o Japão, por exemplo, isso já aconteceu há mais de 10, 15 anos. E o Brasil está chegando nesse equilíbrio. A gente está falando que a gente é um país em envelhecimento, né? E essa estatística mostra claramente assim, era sempre uma distância gigantesca e a gente está... A previsão é que em 5, 6 anos venda-se mais fraldas geriátricas no Brasil do que fraldas infantis. Então... Isso é um retrato, muitas vezes, da falta de informação, também. Tudo que a gente está falando aqui. Tudo que a gente está falando, que aceita também, e vou usar fralda. Né? Claro que não é só isso, né? A gente sabe que tem... Cada caso é um caso, mas isso também. E aí, nos homens, só terminando de falar das cirurgias dos homens, assim, a gente tem duas técnicas muito interessantes, que são técnicas também de controle praticamente total. Então, tem a técnica do sling masculino, né, que é uma tela de sustentação, a gente modifica a uretra masculina, é uma cirurgia maior, porque a gente não tem um acesso tão fácil que nem na uretra feminina, que está ali embaixo da pele da vagina. A gente tem que abrir uma pequena incisão, um corte mesmo, para poder maior ali no períneo, embaixo da bolsa escrotal,
para poder chegar na uretra e fazer esse posicionamento de novo da uretra, para casos que a perda não é tão intensa, né? Mas para a maioria dos homens a gente vai acabar precisando de um mecanismo que chama-se esfíncter urinário artificial. E a gente pode usar isso para mulheres também em algumas situações. Aqui em Tubarão já colocamos em mulheres, já colocamos em homens. Aí essa semana a gente vai ter mais um procedimento desses. E temos tido com frequência até, porque não tem muita alternativa. Ou o paciente vai ficar perdendo urina ou a gente vai fazer isso. E é um implante de um anel, né? Um anel de silicone que vai ser preenchido com soro fisiológico. E esse soro fisiológico ele vai ficar num reservatório dentro do abdômen. E a gente fica com uma válvula, um botãozinho que fica embaixo da pele na bolsa escrotal, assim, ou na pele da perna, assim. E aí ele fecha, faz o que o músculo não faz. Ele aperta o canal da urina e não passa nada. Mas esse botãozinho, ele fica embaixo da pele. Mas ele serve para quê? Para o paciente apertar quando ele quer urinar. Ah, isso é mecânico mesmo. Mecânico, assim. Então o paciente chega... O paciente sentiu vontade Sentiu de vontade urinar. e ele precisa ir no banheiro. Né? Não está perdendo nada, está seco e tal. Vai no banheiro, Curioso. aperta o botão, esse mecanismo se abre, a bexiga esvazia e automaticamente o mecanismo se fecha de novo. E a bexiga começa a encher e depois de algumas horas, encheu a bexiga de novo, ele vai lá no banheiro, aperta o botãozinho de novo, que está embaixo da pele. É bem tranquilo, assim, não tem tranquilo, desconforto, assim, questão de adaptação rápida, assim? Rápido, assim. E é um motivo de vivas no consultório, Nossa, porque é um paciente que está de fralda, às vezes até há anos, e com aquele estigma todo do paciente que está com cheiro de xixi, que não quer sair de casa, que não sei o quê. Ele passa a ter uma vida normal, vai viajar, vai fazer todas as coisas dele normalmente, assim, né? Sim. Então, casos mais graves nas mulheres acabam precisando e tendo essa opção, assim, e nos homens acaba que a gente... É essa opção que a gente tem. Tudo isso é feito aqui, doutor? Tudo Pode é ser feito feito aqui. No nosso hospital, o Hospital da Unimed, tem o Hospital da também faz. Temos estrutura para fazer, temos profissionais capacitados, né? Na Unimed, acredito que além de mim, outros profissionais da urologia fazem esses procedimentos também. Então a gente está bem servido aqui de material humano e material de técnico, né? Tecnologia para a gente fazer esses procedimentos aqui, na realidade, para ninguém ficar perdendo urina essa limitação, sem querer, com essa limitação não aí na vida das pessoas. Não tem porquê. É claro que a indicação do tipo de cirurgia é muito individual, né? A avaliação é feita com o médico, o urologista, Isso. né? O ginecologista, alguns ginecologistas também fazem alguns tipos de cirurgia. Muitas vezes a gente precisa, quando tem um envolvimento, por exemplo, de um útero que tem que tirar o útero, ou que tem que reposicionar o útero, algumas outras situações em que o intestino também está envolvido. Então, o assoalho pélvico, né, ele é um ambiente de trabalho de vários especialistas, multiespecialidades. Né, desde as especialidades médicas. O músculo deveria ser mais trabalhado. É um músculo que exatamente. Exatamente. Tem uma coisa que eu gosto de salientar, assim, por exemplo, a gente não vê, por exemplo, indígenas perdendo urina, porque eles trabalham muito acocado, de cócoras. E nós, os civilizados, né? Trabalhamos sentados. Trabalhamos sentados e a gente não usa a musculatura do períneo. Então, esse desuso é que leva a essa fraqueza que praticamente torna uma epidemia. Assim, trabalhar sentado muito tempo pode também causar... Não é o trabalhar sentado, é tu não tá usando a musculatura perineal. Ocioso. Tu tá sentado numa posição em que tá tudo em repouso, né? Então tu não tá usando musculatura nenhuma. E quando a gente tá acocado, né? A gente tá usando a musculatura pélvica para equilíbrio, para estabilidade, trabalha essa musculatura e isso faz com que a gente tenha uma um bom exercício, capacidade... né? Dá para fazer em casa. Dá para fazer em casa. É mais um que as fisioterapeutas ensinam. Caminhada ajuda? Caminhada ajuda, né? A atividade aeróbica sempre é importante, assim. Tem muita gente que não caminha justamente porque perde urina quando caminha. Né? E então a caminhada ajuda porque mexe bastante com a musculatura da coxa, da raiz da coxa. E a raiz da coxa, a musculatura está presa lá no quadril. Então, a caminhada, o exercício aeróbico ajuda bastante, sim.
Antes da gente caminhar para o finalzinho dessa conversa, que já passou assim rapidinho, vamos falar então da bexiga caída. O que é a tal da bexiga caída que não necessariamente tem a ver com a bexiga? Não quer dizer que a pessoa tenha, não quer dizer que ela tenha perda de urina, né? Ou a perda de urina seja diretamente por causa da bexiga caída. Uma coisa que a bexiga caída virou um mito, assim, porque no passado as mulheres tinham muitos filhos, né? 5, 6, era normal, né? Então a gente percebia que esse esforço do parto, né, todas essas gravidezes, ela fazia com que a musculatura onde a bexiga está apoiada, a musculatura vaginal daí, né, e a própria distensão do útero pelas múltiplas gravidezes distorcia a anatomia, às vezes bebês grandes e tal, e isso fazia com que a bexiga, que está posicionada na parte posterior da vagina, né, em cima da vagina, mas mais para trás, ela começasse o peso da bexiga cheia começa a jogar a bexiga para dentro da vagina. Ela vai virando e até que sai pelo introito vaginal. Então, muitas mulheres têm uma sensação de uma bola que, quando fica muito tempo em pé, quando caminha, uma bola que sai pela vagina. Ela chega a sair mesmo. Sair pela vagina, assim, é uma bola que... Fica aparente. Aparente, né? Parece um microfone, assim, para fora na vagina. E a mulher, às vezes, vai fazer xixi, tem que, com a própria mão, posicionar, empurra, põe um forrinho, põe uma calcinha mais apertada para tentar mantê-la ali dentro. E isso dá dor, dá desconforto e às vezes está relacionado com perder urina também, por causa dessa perda da funcionalidade da musculatura, né? Sim. Só que aí é uma situação bem mais grave e tal, que a gente geralmente tem que fazer uma correção cirúrgica ampla, às vezes precisar de colocar uma tela maior para sustentar a musculatura. Mas é possível também reverter. Com certeza, é possível reverter. Não dá para tirar a bexiga. Quando é o útero que perde o posicionamento e está saindo, que a gente chama de prolapso uterino, que é essa mesma bola. Eu achei que tu ia falar disso, porque assim, muitas mulheres confundem também, né? Falam que tá com esse problema que é o prolapso uterino, né? Isso. Quando o útero começa a sair também. O útero começa a sair. Porque... Ele fala, tá com bexiga caída. Daí não é necessariamente a bexiga. Não, necessariamente. Tudo que saiu para fora é bexiga caída. Uma associação assim que foi feita culturalmente, digamos, sim. Que a perder urina ou tem alguma estrutura que protui, que está saindo ali na vagina, é bexiga caída. Sim, a culpa é da bexiga, mas não é necessariamente. Mas nem sempre ela é culpada. Mas acontece também. Exatamente, acontece também. Às vezes é o intestino, a parede posterior da vagina que perdeu a capacidade de se contrair, e aí o intestino, o reto, se projeta para dentro da vagina, formando a bola. Às vezes é o útero, por perda de sustentação muscular, o útero cai, e aí começa a sair o colo do útero para fora. Já tive mulheres no consultório que a gente vai examinar e o colo do útero está ali fora. Assim, para fazer o preventivo é bem fácil, não precisa nem fazer especular, né? Sim. E tem às vezes que é PAN, né? Os 3 compartimentos, eles estão para fora. Tá a bexiga baixa, tá o útero e o intestino. É um processo de reconstrução mesmo da parede vaginal. Mas é possível... Bem maior. Com certeza. Hoje, essas patologias perivaginais, né, relacionadas com a perda de urina, inclusive, às vezes, essas distorções da musculatura podem ocasionar até uma dificuldade de controlar as fezes em algumas mulheres, homens também, mas é mais comum em mulheres. Então, essas distorções do assoalho pélvico, hoje, elas implicam em muita perda de qualidade de vida. Sim. Muito preconceito da própria pessoa, vergonha de falar sobre isso. Ela. Exatamente. Mas são patologias curáveis, patologias que têm tratamento, que não tem essa de... Não precisa conviver com isso. Não tem por que conviver com isso, né? Às vezes é um tratamento, mas eu tenho que fazer cirurgia. Sim, uma cirurgia, a maioria dessas cirurgias te faz num turno, no outro turno vai para casa, não fica internado dias no hospital, o risco hospitalar é baixo. Então são cirurgias que melhoram demais a qualidade de vida, assim, são muito gratificantes para nós que fazemos elas, né? O paciente volta muito agradecido no consultório e para o paciente, então, nem se fala, assim. A frase que eu mais ouço é: por que eu não fiz isso antes?
Só imagino. Só imagino. Vamos reduzir, então, esse uso de... essa estatística relacionada à fralda geriátrica. Pensar em usar fralda aí. Deus o livre. Fugir disso. Doutor, a gente está caminhando para o finalzinho, então, dessa conversa. Quero te agradecer, porque acredito muito que essas informações são muito úteis para quem está nos assistindo. A gente nem imagina que a pessoa do outro lado está passando, né? Muitas vezes a gente nem imagina. Tu sabe bem porque tu recebe muita gente no consultório. Até porque isso é aquela coisa, né? É uma coisa bem íntima, a pessoa tem vergonha de falar, então ninguém comenta isso, né? É um tabu, exatamente. Mas procure o seu médico de confiança. Sim, seu ginecologista vai poder orientar. Vale a pena. Se não é com o ginecologista, ele vai encaminhar para o urologista de confiança, para o procto e para o fisioterapeuta. Sim. Precisamos de uma equipe multidisciplinar para poder consertar esse assoalho pélvico que a gente não usa direito, né? Com maus hábitos, a gente vai criando um monstro que cobra o preço lá na frente. Lá na frente a conta vem. Exatamente. Muito obrigada, doutor, mais uma vez pela tua presença aqui. O espaço está sempre aberto para a gente conversar sobre vários temas aí da tua especialidade. Certo, tá obrigado, bom? Elke. Um prazer. A gente agradece também a sua audiência. Muito obrigada por estar com a gente até aqui. Lembra de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais. E a gente agradece também nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha, Unicred. Fica por aqui e até o próximo Viva Saúde.